Meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo que a paz de Jesus e a mansidão de Nossa Senhora estejam com cada um que caminha comigo no canal Vivências por Ana Bonfim. Muito obrigada pela companhia de todos, pelos que chegaram através do último vídeo, pelos que estão chegando hoje. Que Deus os abençoe. Meus queridos, a partilha de hoje é sobre em qual lugar estamos colocando Jesus em nossa vida? Qual lugar Deus ocupa em nosso dia, em nossa vida? Nós sabemos que a correria, as tarefas, os vários compromissos que assumimos, anotamos muitas vezes um por um, enchemos o nosso dia, mas a partir do momento que Deus nos concede a graça de acordarmos antes mesmo de tocarmos o nosso pé no chão, é preciso que nós agradeçamos a Deus, que façamos o convite ao Espírito Santo para que Ele venha caminhar conosco. Mas nem sempre isso acontece. Acordamos com pressa, com o despertador tocando, atarefados, lembrando do que vamos fazer durante o dia todo, e assim o dia passa e a reserva de tempo que temos com Deus, para Deus, ela é muito pequena ou ela nem existe. Eu me lembro quando nós éramos criança, os meus pais tinham a preocupação e o cuidado, eu até diria, de se reunirem conosco para nos ensinar a rezar. Minha mãe ensinava algumas orações, meu pai outras. Nós aprendemos a pedir a bênção quando acordávamos, quando saíamos para escola, quando os meus irmãos saíam para trabalhar, quando voltávamos para casa e quando também nós nos deitávamos para dormir, meu pai e minha mãe sempre nos abençoavam. Foi um tempo maravilhoso de uma construção importante da memória espiritual que nós aprendemos em família. Os meus irmãos levaram isso para a casa deles, cada um que casou foi levando para os seus filhos também. E depois, à medida que todos crescem, cada um faz as suas escolhas e está tudo bem. Mas lá no berço nós aprendemos desta maneira e foi uma maneira muito linda, porque os nossos pais, como eu já disse aqui em vários vídeos, eles eram desprovidos de cultura, de estudo, mas eles tinham sabedoria e Deus ocupava o melhor e mais importante lugar dentro da nossa casa. Os recursos eram mínimos, tínhamos rádio para pegarmos a missa, que era transmitida geralmente aos domingos, a Ave Maria era transmitida todos os dias às 18 horas e a cada 15 dias, uma vez por mês, o meu pai dava um jeito de levar todos nós para uma cidadezinha próxima do sítio onde nós morávamos, que ficava mais ou menos 7, 8 quilômetros de distância, mas ele fazia esse esforço para nos colocarmos na presença de Deus em comum unidade dentro da igreja para convivermos com a comunidade em oração através da Santa Missa. Foi um tempo maravilhoso. Hoje nós disponibilizamos, graças a Deus, de tantos recursos que favorecem pesquisas, que favorecem a evangelização, que favorece a gravação de vídeos aqui para o canal, quando nós podemos receber aos domingos, os vídeos que são postados, e assim tantas outras oportunidades. Mas Deus está ocupando qual lugar? Na palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus. No primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso vai caindo na nossa rotina e nós nos esquecemos desse pedido tão simples que o Senhor nos faz e da palavra de Deus que quer ser vivida, Deus quer que a gente viva e a pratique. Hoje, as dificuldades para as famílias reservarem um tempo de qualidade para estarem juntas é muito grande. A dificuldade para evangelizar as crianças também. As pessoas trabalham, cumprem uma jornada puxada e aí é sempre pensando em levar para casa o melhor para todos, o melhor para a família. E não tem nada de errado nisso. Porém,
Se nós não colocarmos Deus como prioridade no começo do nosso dia, todo dia será sempre corrido e todos os dias serão iguais. E toda semana igual, e todo ano igual, e o tempo vai passando, Deus vai ficando de lado e nós vamos nos cansando, porque nós ficamos cansados sem a presença de Deus. Primeira parte do dia, para Jesus, que é tudo para nós, que nos deu a graça da vida, a graça daquele dia, por que não aquela fração do dia, a primeira para Jesus? Depois nós temos todo o dia para partilharmos com o Senhor as suas dificuldades que são naturais, e ali Ele sempre está, de mãos estendidas para nos ajudar, para nos conduzir. Nós sabemos que hoje é muito mais fácil as pessoas se preocuparem com as postagens do que elas estão fazendo, do que elas estão vivendo, do que com o momento do prostrar-se diante de Deus. Mais postar, menos prostrar. Só que não, Deus nos convida e nos dá o livre arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E quando nós não escolhemos por Jesus, também é uma escolha. Então, o convite que eu faço é: vamos postar menos e vamos nos prostrar mais diante de Deus, que tudo nos dá, que nos direciona para o melhor caminho, que nos livra de todos os males, que se coloca à nossa frente como o eixo central da nossa vida, nos deu o Espírito Santo para nos conduzir, o manto de Nossa Senhora para nos cobrir, a presença de Nossa Senhora para interceder por nós, junto a Jesus, que tudo conduz a Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sempre penso que as oportunidades que temos hoje são infinitas, a começar pelos grupos que temos a oportunidade de participarmos, grupo de oração aberto, quase todos os dias da semana, alguns grupos se reúnem em algum lugar. Nós temos a missa todos os dias, nós temos várias missas em vários horários do fim de semana. Aos nossos irmãos que são evangélicos, que carinhosamente nos acompanham aqui pelo canal, também tem culto nas suas igrejas, que são ministrados com tanta unção, com tanto louvor, que tem os momentos de adoração ao Senhor. E aí a Netflix ocupa o lugar da igreja, ocupa o lugar da missa, o lugar do culto, e ocupa muitas vezes até o lugar da convivência e da partilha espiritual em família. Meus irmãos, vamos olhar para a cruz de Cristo e vermos que assim como ela é o centro, que nos liga um ao outro e que nos liga da terra ao céu, e que como a nossa meta é o céu, para isso nós precisamos bem viver aqui, primeiro com Deus. É fato que muitas vezes nós, quando estamos muito preocupados com as redes sociais, com as postagens de um passeio, que ao invés de interiorizarmos aquele passeio para bem curtirmos a companhia que está conosco, precisamos que o outro veja, que os outros comentem, que os outros curtam. Então nós abrimos a nossa vida e fechamos o nosso coração para Jesus, que tanto quer entrar, que tanto quer fazer morada, que tanto tem para nos dar. Então, eu penso que é possível nós invertermos aí essa posição de tantas coisas que ocupam o nosso dia para depois de Jesus. Sempre Jesus primeiro, depois todas as outras coisas. E sempre Deus nos fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas que Deus prepara para nós, Ele manda em acréscimo, com bênçãos redobradas, surpreendentes e generosas. Então, Deus nos espera. Se nós pudermos priorizá-lo, eu penso que é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para alimentarmos a nossa fé. E quando nós postarmos menos e nos prostrarmos mais, a nossa colheita será mais rica, a nossa colheita terá mais qualidade. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.